inscrito. Bem, vamos passar agora para a última palestra, não menos importante, com um mestre exímio da cardiologia que dispensa apresentações, possui um grandíssimo tratado e um currículo muito grande, o professor Carlos Alberto Freire, coordenador da cardiologia do Grupo DASA, doutor em ciências pela USP, FAC, FESC, Fisco e tudo que tem direito. Tá certo? Obrigado pelo Conhecido convite. como Cacá também. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Para mim primeiro uma honra estar encerrando aqui esse simpósio. Parabéns pela organização. Obrigado. Maravilhoso estar junto com tanta gente boa, falando de tanta coisa nova e com aulas excelentes. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à GE pelo patrocínio e foi me dado uma incumbência aqui de falar sobre novas perspectivas, e acho que eu já vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Então, foi pedido para a gente falar sobre as novas pesquisas e perspectivas no STRAIN, e o que eu achava que ia ser uma palestra muito fácil de organizar, eu acabei tendo alguma dificuldade, porque comecei a pesquisar o tema na internet, e novas pesquisas com strain na internet, 0 artigos. Depois eu procurei perspectivas futuras do strain na internet, 0 artigos de novo. E aí eu fui na fonte, fui atrás da GE, conversar com o pessoal, nossos amigos, e pedi que entrasse em contato com o pessoal da Noruega, se eles pudessem passar para a gente alguma novidade de dentro do strain. E a nossa troca de mensagens foi essa aqui. Recebeu alguma resposta? Recebi agora. Eles disseram que não tem informações que possam ser compartilhadas. Então, aquilo que eu achei que ia ser uma aula muito tranquila, eu acabei, como a gente diz aqui no Brasil, caindo do cavalo. Então, nós vamos falar mais ou menos o que a gente tem desde o início dessa história toda, e a gente tem muito privilégio de ter sido um dos pioneiros em trazer essas novas técnicas aqui para o Brasil, e o que nós temos para um futuro próximo, que alguma coisa já existe lá fora, mas ainda não foi lançada aqui no Brasil, então nós vamos compartilhar com os senhores. Bom, essa história toda começou lá em 1996, quando a gente estava interessado, eu trabalhava e trabalho ainda até hoje junto com o Juarez Ortiz, que foi um dos grandes nomes da ecocardiografia, pioneiros da ecocardiografia aqui no Brasil. E o Juarez, sempre uma pessoa interessada em novidades, em pesquisa. Na época a gente havia adquirido 5 equipamentos de uma empresa norueguesa que chamava Vingmed. Essa Vingmed produzia equipamentos de muita qualidade, e a gente trouxe para o Brasil alguns equipamentos dele, e veio junto uma pessoa de lá chamada Gunnar Hansen, que o próprio Jorge Lowenstein falou aqui no início. Foi um dos grandes percursores nessas novas técnicas de ecocardiografia, lá na Noruega. A Noruega era um celeiro, e ainda é um celeiro incrível de pesquisadores. E ele veio junto para mostrar uma versão beta de um software que eles estavam desenvolvendo, em Macintosh ainda, e que se chamava EcoPack. Esse EcoPack era um programa de computador só feito para Mac, e que lá tinha uma versão de um programa que media a velocidade do músculo cardíaco, conhecido como Tissue Velocity Imaging. E então, em 1996, nós montamos uma primeira rede de imagens de ecocardiografia aqui em São Paulo. Haviam 3 redes desse tipo só nos Estados Unidos, e aqui a gente conseguiu interligar esses equipamentos todos em rede, e passamos a trabalhar com o Doppler tecidual, e o Gunnar ia comigo nos congressos, levando debaixo do braço um Macintosh para a gente poder projetar isso e mostrar o que era essa versão beta.
desse software que era muito promissor, medindo a velocidade de movimentação do músculo. Depois disso, o Doppler tecidual começou a ganhar campo e já em 1998 teve um livro de Doppler, o primeiro livro de Doppler tecidual que saiu, que foi do Zamorano, na Espanha. E aqui eu vou repetir o que o Dr. Jorge falou na apresentação dele sobre o gradiente que existe entre as camadas do miocárdio. E o Zamorano já mostrava isso em 1998, que existia um gradiente de velocidade entre o epicárdio e o endocárdio. E esse gradiente precisa existir, porque por causa desse gradiente é que a gente tem o espessamento miocárdico. Então, as velocidades têm que ser diferentes mesmo e tem que existir esse gradiente para que possa haver espessamento e contratilidade. A partir daí, a gente foi descobrindo que existia uma série de limitações no Doppler tecidual, mas que se a gente medisse velocidades em 2 pontos diferentes e dividisse pela distância entre esses pontos, a gente poderia calcular o espessamento, o encurtamento e o relaxamento dessa parede, e aí surgiram os trabalhos com strain rate e strain. E daí para frente, acho que abriu um mundo novo dentro da ecocardiografia. E de início a gente fazia apenas o strain baseado no Doppler, que hoje já a gente falou bastante coisa aqui sobre o strain Doppler, e foi a maneira inicial que a gente teve de calcular essa deformação miocárdica através da medida da velocidade do músculo e não com o speckle tracking como a gente faz hoje. Após essas limitações que a gente conseguiu observar, principalmente na região apical, por causa da incidência do ângulo, surgiram os trabalhos de speckle tracking, e o Marviak, em 2006, publicou aquele artigo que todo mundo conhece, essa figurinha que todo mundo usa, mostrando a nova possibilidade da gente medir a deformação miocárdica sem ter que usar o Doppler e sem ter a dependência do ângulo. E daí para frente a gente começou a trabalhar realmente com todos esses mapas de bullseye e o speckle tracking, e hoje nós estamos aqui na fase do strain tridimensional, que também concordo com o Dr. Jorge, que apesar de ser uma ferramenta promissora, eu acho que ainda tem um caminho a se tomar. A gente ainda, apesar dela ser mais rápida, a gente por muitas vezes tem alguns segmentos que ela não consegue ler, então a gente tem que refazer o estudo, e isso, o que era para ser bem rápido, acaba às vezes não sendo tão rápido assim. O que está sendo desenvolvido atualmente pela GE, então a GE teve como um desafio clínico apresentado por seus engenheiros a avaliação, ferramentas para avaliação da função atrial esquerda e do ventrículo direito. Todas elas já foram bem discutidas aqui. Esses softwares ainda não estão incorporados na versão dos equipamentos que nós temos no Brasil, porque isso ainda não foi autorizado, mas a gente acredita que já no início do ano que vem a gente deva ter essas ferramentas já incorporadas nos equipamentos da GE, mas lá fora já estão utilizando o strain de ato esquerdo, o strain de VD. Então, ficou aqui, como todo mundo mostrou, aqui provado que a quantificação do strain do ato esquerdo é uma ferramenta muito poderosa para avaliação, principalmente desses pacientes com disfunção diastólica e nos pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada. Foi mostrado também o uso do strain em cada fase do ciclo arterial, mostrando novos dados, além daqueles parâmetros ecocardiográficos tradicionais que a gente já está acostumado. A quantificação do VD continua sendo sempre um desafio para a gente. O VD é uma câmara com uma geografia muito diferente do habitual, mas tem surgido novos softwares, principalmente em 3D, para a gente melhorar essa avaliação. E esses dados todos têm se mostrado muito factíveis e reprodutíveis nesses softwares que a GE tem apresentado. Então, aqui a gente mostra essa ferramenta que seria o AFI LA Strain, que é o Automated Function Imaging Left Atrial Strain.
Então, isso aqui já vai estar incorporado a partir da próxima versão dos equipamentos em que tem esses softwares de cardio, e que é a ferramenta para medir o strain atrial esquerdo, exatamente da mesma forma que foi mostrado, muito bem mostrado aqui em algumas apresentações. Ele vai permitir que a gente faça esse cálculo do strain de uma maneira muito fácil e rápida, calculando o volume de ato esquerdo, fração de esvaziamento atrial e medindo o strain do ato esquerdo nos diversos segmentos da cavidade. A quantificação pode ser feita também de forma 3D, mais tempo, 4D, né? Então, também são informações já testadas reprodutíveis de volumes, fração de ejeção e strain do ato esquerdo de uma forma automática. Então, usando, adaptado para trabalhar com aquela imagem adquirida a partir do full volume, que a gente já está acostumado a fazer com o 3D, e aí o software vai calcular automaticamente todas essas medidas de função de ato esquerdo e volumes de maneira automática. Além de fornecer o volume, ele fornece de uma forma gráfica o strain radial e circunferencial para as fases de reservatório, conduta e contração atrial. Então, mais uma ferramenta bem promissora que deve facilitar a medida desses parâmetros e de uma forma mais rápida do que atualmente a gente tem feito. Com relação ao ventrículo direito, a mesma coisa, também foi mostrado aqui strain de ventrículo direito e esse software também vai estar incorporado nesses equipamentos e a gente vai poder fazer a medida, não como a gente começou a fazer no início, que a gente enganava o equipamento e falava que aquilo era o ventrículo direito, mas na realidade era um software desenhado para fazer o ventrículo esquerdo. E agora a gente pode ter as informações realmente do ventrículo direito. Aqui também, mais uma vez, mostrando a medida da massa ventricular e do strain tridimensional, como o Jorge mostrou também. Como eu disse, eu tenho ainda alguma dificuldade para conseguir curvas boas de strain no strain 3D. Frequentemente eu tenho alguns segmentos em que o software se recusa a ler e a gente tem que repetir. Então, mas, como ele disse, é uma ferramenta promissora, ele fornece não só o strain, mas fornece a massa ventricular, ele fornece tudo baseado também na aquisição de um full volume, como a gente está acostumado a fazer com o 3D. Além dessas ferramentas todas que a gente já viu por aqui, eu acho que a maior novidade nesse campo todo da ecocardiografia que está surgindo é essa nova técnica que é o Blood Speckle Imaging. Então, não é exatamente de strain que nós estamos falando, mas é de speckle tracking, que é a ferramenta que a gente usa hoje para fazer o nosso strain bidimensional e que foi adaptada agora para fazer um tracking do sangue, não do músculo. Da mesma forma que a gente fazia no passado, quando surgiu o Doppler tecidual, a gente tinha a medida de velocidade do sangue e medida da velocidade do músculo. Aqui agora a gente vai ter o tracking do sangue da mesma forma que a gente tem o tracking do músculo. É ainda uma ferramenta muito no início da sua criação e a princípio tem algumas limitações importantes. A sonda consegue adquirir imagens boas apenas até no máximo uma distância de 8 centímetros, o que limita o uso principalmente em criança e em fetal, é só em eco infantil e fetal que ela tem sido testada. Ela avalia o vórtex do sangue, isso é uma coisa muito interessante, porque tem alguns dados clínicos que mostram que as propriedades do vórtex possuem um valor prognóstico, principalmente em cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca,
e os parâmetros estão altamente correlacionados com a geometria ventricular. Hoje é possível analisar o fluxo intracardíaco usando eco sem contraste, aumentando a aplicação do método através dessa técnica. E ela vem com ferramentas que a gente pode medir alguns parâmetros do vórtex, que ainda não estão muito claros, é uma coisa muito no início. Então, ele vai medir a vorticidade, vai medir a energia cinética, vai medir a dissipação de energia do fluxo. Essas ferramentas, então, que vêm junto, vão poder vão nos capacitar a medir o comprimento do vórtex, a largura do vórtex, a área do vórtex, e já estão iniciando uma série de estudos em cima dessa nova ferramenta. Então, aqui a gente tem um dos trabalhos que foi publicado agora em 2020, bem recente, mostrando, então, aqui um caso, por exemplo, aqui em cima a gente tem um caso de uma coartação da aorta, em que as figuras de cima são pré-cirúrgicas, e existiam dois vórtices bem na região apical do ventrículo. Isso a gente imagina que existe uma dissipação de energia muito maior do que o normal, e após a cirurgia, assumindo um padrão mais central ventricular, que é mais parecido com o padrão de normalidade. E aqui abaixo a gente vê uma criança em que tinha hipertensão pulmonar, e a gente vê a dilatação da artéria pulmonar e a formação de vórtex no meio da artéria pulmonar, e depois, com a normalização da pressão pulmonar, uma normalização no fluxo no interior da artéria pulmonar. Esses são estudos muito iniciais, a gente acredita que a gente tem um campo novo aí surgindo. Devem surgir coisas também dentro da nossa área de strain, mas que o pessoal da GE disse que ainda não poderia divulgar por questão de sigilo, e a gente vai aguardar essas novas técnicas surgirem para esse ano. Aqui mais um último exemplo de um blood speckle imaging, numa criança com uma dupla via de saída de ventrículo direito, e a gente vê o fluxo muito bem passando pela CIV e mudando o curso e entrando na artéria, na aorta, logo após a CIV. Então, esse é um campo novo que a gente imagina que deva trazer muita novidade para a gente num futuro próximo. E, mais uma vez, eu queria agradecer a todos, agradecer a toda essa audiência bárbara, que foi constante do início até o final do curso aqui, e ao convite da GE e ao convite dos organizadores. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui no final. Essa imagem aqui é interessante, Rodrigo. Eu tenho essa imagem aqui, esse vídeo, desde 2004. Quer dizer, a gente está vendo aqui que essa imagem em 3D, nesse caso aqui com TSI mostrando o sincronismo cardíaco, deve ter sido feita um pouco antes de 2004. Eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse ter esse tipo de visão nos equipamentos com as técnicas de strain, por exemplo. Então, eu fico imaginando uma imagem dessa em 3D com uma discinesia apical, e você poder rodar o ventrículo e ver exatamente qual é o ponto que está discinético, qual a região. Isso são informações que seriam interessantes da gente ter, e inclusive mostrar para o clínico, mostrar para o cirurgião: olha, o que a gente está vendo está tudo contraindo bem, mas essa região aqui é do aneurisma, e ter uma visão tridimensional disso. Então, esse é um formato bacana, e que é um formato já com 16 anos ou mais, provavelmente, e que a gente não vê de rotina nos equipamentos. Então, fica aqui a dica para a GE, para ver se a gente consegue colocar isso nos nossos equipamentos. Muito obrigado, professor Suede. Eu gostei muito dessa imagem. Eu acredito que seria muito proveitoso se nós tivéssemos, com certeza, essa renderização 3D. Seria fantástico se nós tivéssemos, mesmo que em equipamentos 2D, para poder mostrar, para poder visualizar, né, para poder, digamos, brincar com a ferramenta
assim como a gente brinca com o speckle tracking, mas a palavra brincar, ela se refere a uma determinação mais séria, mais universitária, da qual a gente pega e estuda o speckle tracking, certo? Eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui, né? Gostaria que todos abrissem as câmeras se possível, né? Vamos fazer as últimas perguntas, caso tenha. Vamos lá, Jaime. A gente tem alguma pergunta? A gente começou bem, a gente está com uma audiência, ficou com uma audiência muito boa durante todo o simpósio, foi fantástico. Não imaginava a quantidade de audiência tão constante assim. Eu agradeço demais a todos vocês, a todos que participaram, a todos os que eu convidei e que aceitaram, a todos aqueles que foram convidados. Eu agradeço de coração, agradeço a GE pela oportunidade de estar fazendo esse simpósio e, quiçá, de fazer outros simpósios no qual eu já não assumirei a presidência. Aí fica a cargo e eu passo essa bola. Professor Lauenstan, quer? Estamos acá. Professor José Maria del Castillo. Escuché todo, escuché todo, todo. Felicitaciones, realmente aprovechamos muy bien el tiempo, muy bien el tiempo. Todos aprendimos, posiblemente nosotros más que la audiencia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Carlos, es un placer estar con ustedes. Un honor. Mismo digo, todos aprendimos mucho y nos estimula a seguir aprendiendo y trocando ideas. Así es, así. Leo Castillo. Recorramos el camino juntos. Exactamente. Eso lo hacemos hace muchos años, Jorge. Es verdad. Jorge me enseñó la técnica para detectar arterias coronarias con eco transtorácico. Pues eso fue antes de eso. Tuvimos una pirámide de 150 metros, casi nos morimos los dos. ¿Te acuerdas? Por supuesto, cerca de La Paz, en Bolívia. Exacto. Gente, não tendo mais perguntas, a gente fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Tá? Tenham um ótimo final de semana e eu vou ver se a gente consegue disponibilizar esse simpósio inteiro posteriormente para a gente colocar numa página e ter guardado. Ok? Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Bom sábado. Obrigado. Agora vamos ao Congresso de Cardiologia. Congresso Brasileiro. Isso. Tchau a todos. Muito obrigado, hein? Obrigado.